Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. O feedback passado pelo Tyler Mano no último vídeo dele, a revisão do New York Pro foi claro. O Rafael Brandão precisava melhorar o condicionamento e trazer mais espessura nas costas. E após falar isso, ele soltou o seguinte, abre aspas: eu acho que se ele conseguisse chegar no nível parecido com os caras que ficaram à frente dele, vai ter uma mudança real no físico, porque ele é tipo o Tônio. Ele pode não ser o maior cara, mas se ele trouxer aquele polimento, condicionamento, separação, isso vai fazer o físico dele aparentar ser ainda maior e vai melhorar tudo. Eu acho que ele pode surpreender muitas pessoas se ele conseguir finalizar da maneira perfeita. Pronto, pessoal, o problema que o Tyler viu basicamente foi de finalização. E como o Cello disse que o Rafael das finais do New York Pro estava bem superior se comparado com as prévias daquele mesmo evento, poderíamos então esperar um Rafa com certeza aprimorado nesse final de semana, até porque ele tem tempo hábil para fazer algumas mudanças. E bom, pessoal, de frente o Rafa trouxe ainda assim um nível muito bom de separação muscular no geral, principalmente nas pernas, tá? Nas poses laterais ele também conseguiu manter a qualidade do físico e trouxe um funes muito bom, porém de costas, que foi o ponto principal de reclamação do New York Pro, é onde ainda persiste os mesmos problemas. Sabe aquele Rafa das finais do New York, versão inclusive que o Cello aparentemente acredita ter sido uma das melhores da carreira do Brandão? Então, ele estava mais cheio que nas prévias, porém, como vocês viram, né, o glúteo e toda a parte superior das costas estava bem embaçada. E comparando com essa versão do Pittsburgh, há claramente uma semelhança muito grande, para não dizer que tá idêntico. E pessoal, eu tô sendo sincero com vocês, tá? O condicionamento do Rafa, ele foi tão exposto pelo provável top 3 desse evento, se incluirmos, né, o Sassan aí na conversa, eu até me perguntei, cara, será que o Rafa ganhou mesmo do Blessing? Vou além, tá? Por que não colocaram um Nescau para confrontar contra o Rafa e o Blessing? Porque mesmo que o Nescau perdesse no duplo bíceps de frente para os dois, eu tenho minhas dúvidas se ele realmente perderia pro Brandão e pro Blessing se levarmos em consideração as outras poses, porque até no duplo bíceps de costas, o Nescau melhorou drasticamente se comparado com o do Arnold Brasil, eu acho que nenhum dos dois conseguiria segurar ele. E olha que nem estamos falando da melhor pose do Nescau, tá? Mas isso aí, pessoal, é assunto pro próximo vídeo. Voltando pro Rafa, versão bem mediana na carreira dele. Não acho que foi tão ruim quanto o do Arnold de 2026, obviamente, mas também ainda continuo acreditando que nenhuma dessas duas recentes versões aí superam aquela lá do Romania Pro de 2025, porque ali sim eu vi um Rafael Brandão extremamente denso, seco, com fibras no glúteo, né, posteriores de perna também bem marcados e ainda mantendo um tamanho muito bom para um Open. Inclusive, pessoal, eu digo com tranquilidade para vocês, se aquela versão do Rafa tivesse entrado no jogo hoje nesse Pittsburgh Pro, seria muito provável um top 3 desse evento, inclusive deixaria muitas pessoas com dúvida se ele não poderia até ser o campeão. Para finalizar, pessoal, vamos falar basicamente sobre todas as poses mandatórias, tá certo? Da primeira comparação oficial que tivemos ali na chamada, né, do evento. Então vamos começar pelo duplo bíceps de frente. O Brandão se segurou muito bem vencendo o Sassan e o Blessing com uma certa tranquilidade, mas acabou perdendo pro Brandon pelo nível de detalhamento superior nas pernas e na parede abdominal. Perdeu também pro Criso pelo volume descomunal que esse cara tem e um frame assim bizarro de preenchido. E também, pessoal, acabou perdendo pro Tônio, que apesar de ser menor, ele trouxe uma pose obviamente mais encaixada e com a silhueta inclusive superior à do Rafa, graças ao vácuo, né, e as dorsais dele que são bem projetadas. Na expansão de frente, o Rafa já não sai com tanta vantagem clara sobre nenhum atleta dessa line-up. Perceba como, apesar, né, dele ter uma estética, tá certo, e uma harmonia incrível, a parte superior do físico dele acabou ali, digamos, pecando muito no funes e na qualidade muscular, entendeu? Naquele aspecto vivo 3D. O Sassan e o Blessing, que perdiam no duplo bíceps de frente, já conseguiram bater de frente com o Brandão aqui, com o Sassan inclusive, né, dando exposed aí no Rafa pela qualidade superior da parte do físico. No peitoral de lado, o Rafa muito bom pela proporção que ele tem. O problema aqui foi que ele ficou ao lado do Sassan e acabou obviamente, né, sendo exposto na parte inferior da pose por conta dos detalhes na perna. E como o Brandon, o Criso e o Tônio são extremamente 3D e preenchidos no tronco, o aspecto de arredondado que o Rafael Brandão tem não conseguiu se destacar, fazendo então com que os pontos fracos dele chamassem mais atenção do que os pontos fortes. Nas duas poses de costas, pessoal, a situação ela ficou bem ruim, tá? Por Rafa, tenho que ser sincero com vocês, porque não somente ele foi muito exposto pela ausência de fibras no glúteo e a qualidade de pele no geral da pose, né? Mas principalmente pela ausência de um aspecto 3D nas costas dele. Basicamente todos os caras da line-up tinham costas bem superiores à do Rafa. Eu fiquei muito decepcionado, inclusive, de ver isso, tá, pessoal? Parece que ele teve uma regressão nas costas dele. Olha para as costas do Rafa lá no Romania e me diz, há ou não a diferença muito clara em como a qualidade da pele no Rafa faz, assim, cara,
é uma transformação monstruosa na qualidade dessa pose, tá? O Sasan, por exemplo, que nem é tão 3D assim, né? Não tem aqueles músculos bem arredondados e nem é tão simétrico, ele é assimétrico, mostrou mais separação que o Rafa, por isso levou vantagem nessa pose. Uma pose que eu confesso pra vocês, não esperava ver o Rafa Brandão perdendo pro Sasan. No tríceps de lado e no abdominais e coxas, apesar de muito estético, o Rafa não conseguiu se destacar pelo simples fato de que todos estavam também estéticos nessa pose. Inclusive o Krizo, que pecou muito no New York Pro no abdominais e coxas, e eu diria também no tríceps de lado, melhorou muito aqui no Pittsburgh Pro e trouxe até, né, uma pose aí melhorada em relação ao controle abdominal. De frente no abdominais e coxas, eu acredito que o V-taper dele tá melhor. E no tríceps de lado, ele tá obviamente com a linha de cintura ali mais pra dentro, fazendo com que a caixa torácica dele fique muito mais preenchida. Então, obviamente, né, o Rafa Brandão não conseguiu expor ninguém nessa pose, apesar de ter uma estética em tese superior a todo mundo. E quando a gente chega no mais musculoso, temos essa pose fenomenal aqui do Rafa. Definitivamente as melhores proporções pela largura, né, cara, de ombro que ele tem em contraste com a linha de cintura. Então a estrutura dele aqui acaba se sobressaindo muito sobre os outros atletas. Mas como ele não trouxe uma qualidade incrível, né, foi boa, mas não incrível, ele acabou sendo ofuscado por caras que subiram talhados. O Sasan do lado dele, por exemplo, nos mostra isso. Ou seja, pessoal, infelizmente o Rafa com certeza vai sair bem arranhado desse show, tá certo? Em relação, né, à confiança com o público, é mais desgastado, tá certo, perante ao público, né? Mas pelo menos ele sai com um bom direcionamento, porque perdendo pro Sasan, que tem menor vantagem estrutural, menor vantagem também de formato muscular, só mostra que tem uma conclusão para ser tirada. É melhor subir um pouco menor, porém totalmente talhado, né, como o Sasan no caso, do que um pouco maior, mais cheio, mas deixando margem para ser criticado em relação ao condicionamento. Então, pessoal, não adianta, né, você ser super estético se você não consegue mostrar muita qualidade no teu físico, que infelizmente, né, foi algo aí que o Rafael Brandão acabou pecando. Pessoal, infelizmente eu não fiz a cobertura do New York Pro, tá certo? Mas foi por bons motivos, como vocês podem ver, tô no cenário novo, não tô mais com aquele fundo verde. A qualidade da imagem, acredito eu, que melhorou bastante também, ainda vai melhorar, tá certo? Porque eu aprendendo a configurar aqui tudo, vou deixar tudo nos 100%. Tô me sentindo muito mais confortável gravando os vídeos aqui, então obviamente vou fazer a cobertura completa aí do Pittsburgh Pro, tá certo? Vou falar sobre o confronto do Tonio e do Krizo, que foi um confronto muito bom. Como vocês sabem, né, eu tava falando muito sobre os dois aqui nas últimas semanas aqui no canal, falando, pessoal, o Krizo evoluiu muito, o Tonio evoluiu muito, também falei sobre as poses do Krizo, sobre problemas também que ele tinha, que agora ele não tem mais. Enfim, vou me aprofundar um pouco mais nisso no próximo vídeo, tá? Mas quero saber a opinião de vocês em relação a esse físico aí apresentado pelo Rafa, como vocês estão se sentindo em relação a ele, se vocês ainda têm muita confiança no Rafa ou não. Deixa aí nos comentários, tá certo? Lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Grove Suplementos, não esquece, utiliza o cupom Carlos, e se não der pra ajudar desse jeito, pelo menos deixa o like aí, deixa um comentário que também ajuda demais, demais mesmo, tá, pessoal? Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis.